Eu acabei de encerrar uma live com a Cris Correia, uma grande amiga que a educação domiciliar e a fé cristã trouxe, e nós estávamos falando principalmente sobre os desafios que a mãe cristã enfrenta, né, no caminho aí de educação. E já tem um tempo que eu tenho tido vontade de gravar esse vídeo. Na verdade, a princípio eu escrevi para colocar um artigo no blog, né? Pretendo colocar ainda. Mas eu senti que eu precisava fazer o vídeo e guardar até como um testemunho pessoal. Foi numa tarde de domingo, eu tava na casa da minha avó, como é de costume, né? Depois do almoço, papeando, e a minha avó contando, né, das histórias de quando ela e meu avô eram jovens, as histórias do Biso inclusive que eu conheci. Convivi até a minha adolescência com meu biso e a minha bisa, né, um privilégio. E enquanto isso, vieram assim algumas inspirações sobre a minha história e eu comecei a pensar, né, um pouco. Eu não sou formada, né, graduada. Eu comecei a estudar Direito, mas parei. Mas eu não vou começar a história por aí. Eu vou começar do começo. Meu nome é Camila Feu. Eu sou casada com Davi Feu. Sou cristã. Mãe de 3 garotinhas muito simpáticas, por sinal. Eu sou a única filha da minha mãe. E isso não me privou de crescer cercada por crianças, né? Na verdade, eu tive muitos primos e nós crescemos assim tudo junto, morava todo mundo perto. Então a gente estava sempre reunido na casa da minha avó materna. O quintal da minha avó era a nossa área, né, de convivência. A família da minha mãe sempre foi uma família muito grande, aquele tipo de família que parecia que tinha saído de algum livro de história da época dos Bandeirantes. Eu sempre fazia esse comparativo porque eram muitas histórias, assim, divertidas pra gente, né, pra eles sempre muito difíceis, mas histórias da família vendendo um sítio, mudando pra outra região, e viajando de carroção muitos dias, e como a terra, às vezes que o biso chegava, não tinha água no poço, de repente o poço começava a ter água, e esse era o contexto, né, assim, as histórias. O biso era muito amado, muito respeitado por todos, né, e eu cresci cercada por tios, primos, tios avós, né? Uma família muito grande. E todo mundo tratado, respeitado, assim, com muito carinho, né? Sempre teve esse tom muito respeitoso. Apesar da distância já, né? Primos de 3º, 4º grau. Algumas famílias nem consideram, né? Como sendo família. Enfim, era uma família corpulenta, né? Então as histórias iam aí de professora na escola que atravessava o rio com as crianças nas costas, as crianças cutucando o sapo na toca e na verdade era uma cobra, né? Tem histórias assim de chegar numa terra, tem muita cascavel e enfim. São histórias divertidas. E a minha família não era uma família letrada, né? Eu me lembro, assim, na infância, de ajudar minha avó com as aulas de lições de caligrafia. Então, eu fazia a caligrafia da escola e ela me pedia para passar no caderninho para ela também. Eu tenho essa lembrança, assim, muito vívida. Lembro de estudar a história, por exemplo, deitadinha assim na varanda da minha avó com meu biso perto, e aí eu ia lendo e falando, e ele falando as coisas que ele lembrava, né, da Era Vargas e tal. Eram pessoas sábias, mas sem uma formação acadêmica. E minha mãe e o seu irmão caçula, meu tio muito querido, foram aqueles que foram mais longe, né, nos estudos ali dentro do meu convívio, né? Então meu tio cursou administração de empresas já no período que morava na cidade, né? Porque então eles vieram para a cidade grande
E a minha mãe concluiu o técnico, mas foi suficiente para ela ser bancária, professora no Mobral. Depois ela teve uma carreira longa de até aposentadoria, né, como gerente de empresas. Uma profissional impecável, né, muito bem treinada, né, por uma infância assim de muito sofrimento, de muito trabalho, muito serviço árduo, né. E em meio àquela família que amava a vida no campo, amava as touradas, né? Família que sempre apreciou muito um bom churrasco, regado a cerveja, moda de viola e todas aquelas inúmeras histórias do passado, né? Eu cresci. Então esse é o meu pano de fundo. Eu não tinha, né, nesse ambiente que eu cresci, nenhuma sombra de busca por vida intelectual, né? Então a minha mãe era a minha única referência de leitora, né? Embora ela estivesse também longe de ter uma vida intelectual, porque tinha uma carga horária de trabalho bastante intensa, né? Sempre trabalhou fora, começou a trabalhar muito jovem e, né, se desdobrava para ser uma mãe presente no tempo que ela estava comigo e sempre fez isso com maestria. E o meu pai era o penúltimo filho de uma família de 10 irmãos, de italianos, que também teve uma vida difícil, né? Uma vida muito simples, também trabalhou, né, ali de uma maneira, ali no campo, né? Os meus avós, meus tios, principalmente os mais velhos. Mas foi uma família que conseguiu dar condição ali dos seus filhos estudarem, né? Pelo menos ter uma profissão, né? Não se graduaram, mas todos viveram uma vida estável, graças a Deus, né? E meu pai era metalúrgico, muito bom nos cálculos, um profissional muito capaz, mas também não era um leitor. Gostava de fugir da escola, né? Ele conta, assim, umas histórias que ele pulava o muro. Meu tio, que era cunhado dele, deixava ele na porta da entrada e ele pulava do fundo e fugia da escola. Então esse era o meu contexto familiar. Então eu não cresci cercada por livros, né? Eu tinha alguns poucos, mas eu encontrava na biblioteca da escola meu paraíso, né? Amava o dia de ir pra biblioteca. E a minha escola era escola pública, mas assim, tinha muito livro, né? E era uma delícia, assim, entrar e ficar vendo aquelas histórias. E minha mãe também sempre gostou, né? A minha mãe sempre gostou muito de ler e de escrever. Ela sempre teve muita facilidade com a escrita, sempre escrevendo histórias muito bonitas, enfim. Então eu lembro de ler com a minha mãe na infância. Eu lembro da minha mãe ter alguns poucos livros ali em casa que ela lia. E ela foi quem mais me incentivou, né, na questão da educação. Ela realmente me educou para amar os estudos, para amar a educação, né? E isso realmente foi algo muito forte em mim. A minha experiência escolar foi muito boa, né? Eu estudei minha vida toda na rede pública, nunca fui para escola particular. Eu era aplicada, né? Fazia os meus deveres, ajudava os colegas nas dificuldades. Eu realmente gostava de bancar professorinha. Gostava bastante, gostava de brincar com as minhas bonecas de professora. Tinha muitos interesses, gostava de aprender, né? Amava assistir minha avó costurando, eu sempre me interessei muito por artesanato, gostava de desenhar roupas, gostava de desenhar planta de casa, amava, pegava... eu lembro que, bom, não tinha internet, né? Não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Hoje você entra, imprime ali um manequim, faz um desenho por cima. Eu lembro que na época, uma vez eu fui comprar um tecido com a minha mãe e uma estilista que tava lá na loja deu um manequim pra mim. E então foi... Tava feliz da vida. Todos os meus desenhos de roupa eu fazia em cima desse manequim. E tinha pastas e pastas de desenho de roupa. E planta de casa, eu amava fazer planta, desenhar a casa. Eu pegava aqueles folhetinhos que davam em semáforo, de planta de apartamento. E todas as vezes que eu ia na casa de algum amigo, amiga da minha mãe, eu observava, assim, o design da casa. E depois eu desenhava a planta, amava. Tanto é que eu desenhei as plantas da casa que eu moro hoje. E sempre assim, meus passeios favoritos eram esses, em loja de tecido com a minha avó, então em loja de material de construção, amava essas duas áreas.
moda, mas não tanto pela moda em si, mas por causa do desenho, né? E essa área de construção. Meu avô pedreiro, né? Quando veio pra cidade, trabalhou com isso, se aposentou como pedreiro na prefeitura, então eu cresci vendo ele construir casas. E amava teclado, piano, né? Não tinha condições de pagar aula na época. E eu tinha uma prima que tocava o teclado muito bem. Então eu saía da escola e ia pra casa dela. Ela tinha o teclado, eu não tinha. E aí ela me ensinou a ler partitura. E ali eu aprendi. Um pouquinho, mas eu aprendi. O suficiente para tocar na igreja quando foi preciso. Um período que eu estive numa cidade menor e não tinha ninguém que tocasse. E aos 13 anos, a minha vida tomou um rumo completamente diferente, né? Uma amiga pregou o evangelho pra mim na escola e eu tive uma experiência muito profunda, muito forte de conversão. Eu realmente mergulhei na fé cristã de cabeça. E ali mudou completamente. Eu tava nessa fase de 13 anos, então já tinha, assim, interessezinhos por meninos, né? Eu falo isso, né, porque é a realidade, né? Eu hoje, quando eu olho e eu imagino, se não tivesse tido esse encontro com o Senhor aos 13 anos, possivelmente teria me envolvido, né, em talvez algum namoro aí desastroso, algum relacionamento que poderia ter mudado completamente o rumo da minha vida, né? E quando eu me converti, aquilo foi algo muito, muito forte. Eu lembro que eu ia pra escola, eu levava vídeos sobre fim dos tempos, eu queria pregar evangelho pra todo mundo, eu queria anunciar a vinda do Senhor, e aquilo tem um selo em mim, né? Essa é minha. E ali eu sinto que o modelo de educação que eu adoto hoje com as meninas começou na minha vida. É curioso, né? Porque eu, até 4 anos atrás, eu desconhecia o termo ensino cristão clássico, né? Educação cristã clássica. E quando eu li a primeira vez, não me pareceu familiar. E aos poucos, conforme eu fui desenvolvendo a educação cristã clássica com as meninas, eu fui percebendo que era mais familiar do que eu imaginava. Vou explicar. Até aquela ocasião, né, eu tinha recebido instrução formal, escolar, somente. E depois da minha conversão, eu passei a dedicar muitas horas do meu dia à leitura da Bíblia, à leitura de livros relacionados à fé cristã. E eu realmente me tornei uma leitora ávida, né? Eu memorizava versículos através de uma prática que nós tínhamos no grupo, né? De orar, ler as passagens bíblicas. Aquilo, eu ficava ali, né, algumas horas, às vezes, debruçada naquele versículo, eu orava o versículo, eu falava, eu repetia, e aquilo ia entrando, né, e realmente fazendo parte de mim. E eu passei a dedicar, assim, todas as horas livres do meu dia ao serviço, né, eu lembro o serviço na igreja, eu lembro de uma reunião de jovens que acabou, e um irmão falou, então, no que vocês querem servir, né, deem seus nomes, e eu fui lá, eu coloquei meu nome em tudo, tinha umas planilhas assim na parede, e eu lembro que eu marquei tudo. Eu marquei serviço de criança, eu marquei livraria, serviço de rádio, tudo que tinha eu queria servir. E essa disposição para o serviço, ela acabou me abrindo algumas portas, né, que cooperaram muito para minha formação, em todos os aspectos. Com 14 anos, 13 para 14 anos, eu servia na livraria como voluntária, fazia o programa de rádio. E aí eu comecei aos 14 anos a trabalhar no escritório da igreja, né? Fazia pequenos trabalhos ali de contabilidade, né? Planilhinha, aquele formatinho bem antigo, aquele computadorzinho antigo, máquina de escrever às vezes. E eu trabalhei 2 anos lá, saí porque eu precisava continuar os meus estudos por causa do vestibular, né? Aí eu precisava pelo menos 6 meses de cursinho. Minha formação era bem básica, né? Ensino público, por mais que eu sempre tenha sido muito aplicada, o meu ensino médio foi muito ruim, escola passando por muitos problemas, muitas coisas ali, e a gente tinha, assim, pouquíssimas aulas, algumas matérias eu nunca nem cheguei a ter no 3º colegial, caso de física, quase não tive, foi assim uma judiação, tive bastante perda nesse sentido.
E ali naquele trabalho, né, eu tive pessoas que me treinaram no meu caráter, né, que estavam ali me orientando no estudo da Bíblia, né, eu tava dia e noite ali, né, porque quando eu não tava trabalhando ali, né, eu tava servindo na igreja, nos horários dos cultos, né. E ali naquele período eu aprendi com algumas irmãs a arte de contar histórias, né? Então aos finais de semana eu ia em eventos, em escolinhas públicas, a gente ia para contar historinhas que falasse do evangelho, né? Que levasse a fé cristã, divulgava livrinhos e tal. E isso me ajudou, né? Me levou a exercitar na retórica diariamente, né? Então eu memorizava. Inclusive eu tenho algumas dessas historinhas memorizadas até hoje, conto para as meninas, elas amam ouvir. E isso foi muito, muito intenso, né? A gente tinha a prática também de falar em público nos cultos, né? Quando terminava as reuniões a gente dava testemunho e exercitava, né? E eu percebo o quanto eu tenho facilidade hoje de expor aquilo que eu tô pensando publicamente, sem muito embaraço. E foi devido a isso. Eu realmente recebi um treinamento durante toda a minha juventude, sem saber, mas eu tava ali sendo treinada, né? Na palavra. E com 16 anos, a gente, na igreja, teve uma organização ali, fizemos uma escola do evangelho. Era uma escola ali entre os jovens pra gente estudar a Bíblia, livros, história da igreja, e foi quando eu fiz a primeira vez uma linha do tempo da história da igreja. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Pra mim, assim, não tinha outra maneira melhor de estudar história. Aquilo me marcou de uma forma que depois que eu fiz essa linha do tempo da história da igreja, quando eu estava estudando pro vestibular, eu fiz uma linha do tempo sozinha da história da literatura. Eu não lembro mais onde ela foi parar. Mas eu lembro que foi uma iniciativa minha, fiz. Não tinha ajuda, né? Minha mãe trabalhava. Era eu e eu. E era um modelo, eu e Deus, né? Não era eu e eu. E era um modelo completamente diferente do que a gente via na escola, né? Enfim, né, Deus estava ali, me tutoriando, colocando pessoas ao meu redor, né, que eu me orientando. E o estudo das escrituras, ele me trouxe um raciocínio lógico, né. Então a gente vê aí o trivium, né, a gente vê a gramática, eu ali lendo, relendo, memorizando, né, todo o raciocínio lógico que veio junto, essa formação do caráter depois também ali no serviço e o exercício, né, do discurso, né, a retórica. Eu concluí a escola pública, passei na primeira fase da Unicamp, aqui em Campinas, né, não passei na segunda. As minhas habilidades em física e biologia não eram lá aquelas coisas. Quem já viu live minha aí sabe que não é meu forte. Né? Não é que eu não goste, né? Não é uma coisa que eu sento ali com muito prazer pra fazer. Se tiver que fazer, a gente faz, mas eu sinto que eu vou chegar naquele ponto de desvencilhar essa barreira que eu tenho com essas disciplinas, mas tô no caminho. E aí, quando eu não passei na universidade, pra mim tava muito claro, eu não passei, não é agora, eu vou dedicar 1 ano da minha vida a servir o Senhor. E tinha um treinamento no grupo que eu me reunia de pregação do evangelho e eu fui 1 ano, né? E era 1 ano de estudo assim sistemático das escrituras. Foi serviço voluntário, então a gente estudava a Bíblia por 3 meses, depois 2, não lembro agora direito, depois 2 meses ficava no campo, servindo os irmãos, servindo as igrejas, as pessoas, né, levando o evangelho, e foi um período, assim, muito especial, né, e eu propus no meu coração, 1 ano e depois eu presto vestibular de novo, e o Senhor vai me guiar, e, né, eu confesso que eu não tive tempo de estudar durante esse período, realmente, não me dediquei a rever matéria, nada. E durante esse ano, a minha dedicação ali no estudo das escrituras foi muito intenso, né?
E esse serviço, contação de histórias, né, que é algo que eu realmente amo fazer. Eu descobri um talento na minha juventude que talvez eu não teria descoberto, que é de contar histórias, né? Então hoje eu tenho um material de alfabetização que eu tô desenvolvendo, tô quase concluindo. Ele é todo baseado em contação de história, ensinando traçado e tal. E os sons das letras através de historinhas que eu mesma crio e conto. Então são talentos, né, que Deus, são oportunidades. Eu digo que é além só do que talento, são oportunidades que Deus dá na nossa vida de nós aprendermos algo. E quando a gente se propõe a fazer aquilo, né, eu vou aprender, o Senhor, ele vai lá e aperfeiçoa, e ele acrescenta outros talentos. Eu vejo muito isso na minha vida, em vários aspectos, né. Hoje eu trabalho com comida, com restaurante, não é algo que eu idealizei ou que eu sonhei, mas eu tive um período na minha vida que eu precisava cozinhar e eu falei, não, eu vou aprender a cozinhar bem e vou fazer, que foi o período que eu morei fora, com a minha filha mais velha e meu marido, e eu passava muito tempo sozinha, então mandei ver, vamos aprender a cozinhar direitinho, usar os temperos certinho. E hoje eu vejo o Senhor usando isso na minha vida para abençoar, né, minha família, as pessoas ao redor. Eu não tinha consciência, né, dessa formação que eu estava recebendo na juventude, né? Mas mais tarde, né, quando eu comecei a estudar educação cristã clássica com as meninas e as coisas passaram a se encaixar, né, na minha mente, começaram a fazer as ligaçõezinhas, né, eu percebi que o Senhor, ele tinha me guiado por esse mesmo caminho, né, nas escrituras. O Senhor, ele me fundamentou ali, né, no estudo da Bíblia. Ele me deu uma clareza na questão, na história. Me deu até uma ferramenta que a gente usa muito, né, que é o estudo em ordem cronológica, né, que nos ajuda a ver o quadro completo. A questão da memorização, né? Até hoje, quando eu vou fazer aula com as meninas, vem na memória, né? Aqueles versículos, hinos, e é algo muito especial, né? Até a facilidade para explicar, para falar, né? Veio dessa formação, né? Que o Senhor deu. E aí, enfim, depois que eu concluí esse período, prestei vestibular novamente, passei na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas com 18 anos, nesse período aí de um ano, eu já conhecia o meu marido e a gente já estava começando, né, a trocar cartas e ele morava uns 70 quilômetros da minha cidade, né, aqui no interior do estado de São Paulo. E aí eu escolhi não ir para Santa Catarina. Também ia ser um custo muito alto na época, eu ia ter que bancar casa, né, não era... A minha situação financeira não permitia. Então eu não entrei na Unicamp, acabei ficando em Campinas para cursar Direito na PUC Campinas. E depois de um ano, no meio, né, desse ano de Direito, meu marido me pediu em casamento. Tudo assim, muito rápido. E eu não pensei duas vezes, né? E a gente acabei abandonando meu curso e saímos pro serviço missionário. E eu sinto que eu escolhi a melhor parte, né? Me dedicar à família, ao serviço. No começo, eu sentia um pouco de pesar, né? Porque eu casei com 19 anos, né? E não era muito comum. As pessoas olhavam com certo, né? Nossa, 19 anos, tá perdendo a vida, tá jogando a juventude fora. Mas hoje, quando eu olho e eu vejo o que eu construí, né, com meu marido, a cumplicidade, o carinho, o amor, as meninas, o fato de eu ter tido as meninas logo, isso foi algo muito especial. Eu até me arrependo de não ter tido mais filhos, sabe? Escadinha. A gente viajava muito, né, na época, estava servindo, né, estava na obra, não era muito confortável, né, pesava, né, aquela questão do cuidado, enfim, se fosse hoje certamente eu teria tido mais.
Mas o Senhor sabe, né, de todas as coisas. E em 2017, quando a gente assumiu a educação formal, né, integral das meninas em casa, eu me vi aí sendo conduzida pela educação cristã clássica, que já era tão familiar, né, fui percebendo depois. E eu vi Deus restaurando todas aquelas habilidades, né, que Ele tinha me ensinado na juventude. Né? Quando eu alfabetizei a Lulu, eu usei um método fônico já na época baseado em histórias, e aquilo foi despertando em mim, né, todo aquele talento que tinha, aquilo que eu fiz tanto na minha juventude. E eu me vi novamente estudando coisas que eu almejei muito, né? Na Unicamp eu tinha prestado letras e eu queria estudar letras grego e latim. E de repente estava eu lá estudando língua portuguesa, entrando no latim. Nunca imaginei aprender o latim fora de uma universidade. Tô aqui aprendendo com elas, né? Próxima passo é ir pro grego. E a questão da história, né, cronológica, hoje a gente vendo ali toda a história da antiguidade. Eu lembro quando eu comecei, eu falava, meu Senhor, será que eu vou dar conta de estudar tanta coisa assim com elas? E hoje em dia eu fico maravilhada, né, vendo a gente fazendo ali a nossa linha do tempo. E assim, né, diariamente eu tenho a oportunidade de cavar esse grande livro, né? Esse livro maravilhoso que salvou a minha juventude, né? Que me deu uma nova esperança, que realmente me formou, né? De uma maneira muito sólida. Esse livro que não se compara a nenhum clássico da cultura ocidental, né? E assim, é um privilégio poder diariamente cultivar nas minhas filhas esse amor à sabedoria, esse serviço ao próximo, né? Semear nelas essas virtudes, né, de Deus. E eu não consigo imaginar uma graduação mais prazerosa do que essa, né, que eu tenho hoje, que eu mesclo, né, esse estar em casa, cuidando da minha família, cuidando das minhas filhas. E poder sentar, estudar, e mais ainda do que isso, né, poder estudar sem prazo, né, estudar com significado. Realmente hoje eu quero aprender esse assunto, e você pega o livro e poder entrar nas escrituras, ter tempo de ler, entrar com profundidade, sabendo que você está fazendo isso ali com as suas filhas. É algo muito prazeroso, né? E a verdadeira sabedoria a gente não obtém numa grande instituição, né? O dinheiro, ele não compra o saber. Pode comprar livros, né? Mas até mesmo numa casa muito simples, onde não haja todo o incentivo à leitura, mesmo num lugar onde uma criança precisa estudar sozinha, né? Se tem o temor de Deus, que é o princípio do saber, a sabedoria vem, e ela não vem de uma maneira tímida. Ela vem em abundância, ela jorra, ela flui, né? Essa foi a minha experiência, né? Eu não cresci, né? Às vezes a gente olha para a educação domiciliar, a gente olha para as famílias, nossa, parece que é todo mundo muito perfeitinho, parece que são famílias tudo muito estáveis, né? Todo mundo tem muito dinheiro para comprar em livros. Não é verdade, né? Na verdade, talvez sejam pessoas desorganizadas, né? Que encontraram aí na educação e na palavra essa organização e esse equilíbrio, e acabam trazendo essa beleza para a vida delas, né? E aí dá essa impressão que olha tudo, né? Mas na verdade é a vida de Deus, né? Que entra ali, que causa toda essa transformação na vida das pessoas, né? O saber sem Deus, ele ensoberbece, né? E ele pode gerar intelectuais aí desprovidos de humanidade, né? Mas graças a Deus, né? Que quando a gente busca a fonte da verdadeira sabedoria, a gente realmente recebe a sabedoria que vem do alto, que é eterna. Deus é muito acessível, né? Ele é acessível a todos que o buscam, e ele dá deliberadamente, né? Não tem instituição, organização humana que consiga reter o conhecimento e alcance sucesso, né? Eles podem ter aí seus períodos de glória,
mas chega no momento, cai no vazio, né? E por isso que eu acredito que a educação cristã clássica ela tem causado essa transformação na vida das famílias, porque ela nos leva a olhar para a fonte de todo o saber, que é Cristo, e fundamentar a educação dos nossos filhos no fundamento que já foi lançado, que é Cristo.